minha igreja é voltada muito para adoração. Embora eu seja pentecostal, eu sou de uma igreja, sabe? Uma igreja que tem uma raiz batista. Mas é uma igreja que ama a palavra de Deus e eu estou há muitos anos nessa igreja. E a minha igreja, assim, a gente tem várias congregações, mas a minha igreja mesmo é pequena, né? Não é muito grande. E eu já ouvi pessoas dizendo para mim, assim, já ouvi, né? Pessoas que diziam para mim que era para me procurar outro ministério, como se a minha igreja não fosse adequada, né? Pro tamanho das coisas que Deus fez na minha vida. Eu achei isso de uma ignorância tão grande que eu simplesmente respondi para essas pessoas que o tamanho da igreja nada tinha a ver, né? Com as questões de exaltação de Deus na minha vida. Porque quando Deus fez o que fez na minha vida, Ele fez através de uma igrejinha pequena, que eu dirigia trabalho de libertação, que eu lavava banheiro dessa igreja. Na época eu lavava banheiro. Depois de lavar banheiro, limpar a igreja todinha, eu ia dirigir culto. E a igreja era dentro de uma comunidade, uma igreja simples, uma igreja pequenininha, sabe? Praticamente um barraquinho. E os cultos lotavam, tinha milagres de Deus, bênçãos de Deus, as pessoas saíam curadas. E eu acho que isso que é o mais importante, esse negócio de que o meu ministério não cabe mais dentro daquele ministério porque eu cresci demais e aquele ministério é pequeno demais para o tamanho do meu ministério. Eu acho isso de uma ignorância e isso tão ridículo, porque as pessoas esquecem de onde elas vieram. A maioria das pessoas que hoje cresceram um pouquinho, que obtiveram nome, começaram dentro dessas igrejinhas pequenas. Ou seja, eu tô falando igrejinha, é só expressão, porque não tem igrejinha. Tem a igreja de Cristo, independente de tamanhos, tá? A igreja sendo de Cristo, não importa o tamanho, mas eu estou falando do templo físico. Estou falando do templo físico, da estrutura física, né, da igreja. Então não importa se a estrutura física da igreja é grande ou pequena, se a igreja de repente tem projeção, tem fama ou não, né? Ela precisa ter caráter. O povo precisa servir a Deus de verdade, entendeu? Então, assim, a maioria dessas pessoas que hoje aí estão em evidência vieram desses pequenos templos físicos. Porque tem que falar assim explicadinho, porque senão as pessoas vão botar a palavra na minha boca, né, que eu não disse. E aí começa com os mimimi, com as conversas fiadas, eu não dou para isso. Eu gosto de, de esmiuçar coisas e jogar para ninguém ter motivo de falar. Então, estou falando do templo físico, da estrutura física da igreja. Então, quer dizer, tem gente que veio dessas estruturas físicas, dessas igrejas, né, pequenas, né? Começaram ali. Era lá que elas tinham oportunidades. Era lá que elas começaram a pregar, desenvolver aí, e muitas nem sabiam ministrar, não conhecia muita coisa, falava muita coisa errado, como eu também falava, né? E até hoje, às vezes, eu falo umas coisinhas e aí a gente vai aprendendo, porque ninguém sabe tudo. Ninguém é expert, ninguém sabe tudo. A gente vai aprendendo as coisas com o decorrer do tempo, estudando, não é verdade? E aí eu vejo essas pessoas que começaram ali e que às vezes dão testemunhos que era mendigo, que comia lixo, que era isso, que era aquilo, que era pregador de trem, que era pregador de rua. E hoje em dia, a maioria saíram das igrejas pequenininhas para ir para uma sede, para ir para uma coisa grande, porque acha que o ministério cresceu tanto que não cabe mais dentro daquela pequena igreja. Isso é ridículo. Isso é ingratidão. Isso é cuspir no prato que comeu. Eu estou há anos na mesma igreja. Eu estou há anos na mesma igreja. E eu já tive proposta de outras pessoas. Vamos para o ministério tal. Fica no ministério tal, porque é maior, condiz mais. Eu falei assim, gente, isso é muita palhaçada. Aonde que Jesus pregou isso? Aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde vocês viram Paulo crescendo um pouquinho e foi para uma igreja maior? E foi para um lugar melhor? Aonde?
Você viu para onde Paulo foi? Depois que Paulo cresceu, Paulo foi para a prisão, Paulo foi para a cadeia, Paulo foi açoitado, Paulo foi perseguido. Paulo não foi para a igreja grande para ter projeção, não. Não, ele saiu de uma igreja grande, porque ele era fariseu, era uma pessoa que era frequentador de sinagoga, andava com a nata religiosa da época, e saiu dali e foi para a cadeia, foi ser perseguido, foi ser esbofeteado na cara, era naufragando em barco, era em prisão, açoitado. Então, pelo amor de Deus, gente, isso é uma palhaçada. Eu não sei quem inventou essa história de querer comparar tamanho de ministério, de querer, sabe, não, eu cresci demais, então aquela igrejinha pequenininha não é apta mais para mim. Gente, aonde que Jesus ensinou esse tipo de soberba pra gente? Aonde que Jesus ensinou pra gente ter ingratidão? E falando disso, eu quero aqui compartilhar com vocês uma palavra. Eu posso? Vocês recebem aqui da parte de Deus se eu compartilhar com vocês? Bora lá, porque antes de tocar isso aqui, eu ia até falar de um hino que a gente louvou durante a manhã, mas eu preciso falar disso aqui, porque condiz muito e é muito pertinente, até mesmo para o que eu estou falando, tá bom? Então eu quero compartilhar com vocês algo que tem a ver com o que eu estou falando. Peraí. Bora aqui, a Bíblia tá aqui, botei o pandeiro ali. Gente, vocês estão me vendo bem? Tô achando isso aqui tão meio escuro, os cabelos tá tudo pro alto. Eu tentei dar uma ajeitada, mas deixa quieto. Mas o que importa mesmo é a palavra, né, gente? Não é beleza não, né? Não é verdade? Bom aqui que vocês estão vendo ao vivo aqui, sem filtro. Eita! Aqui, ó. Eu quero compartilhar com vocês. Quem tá pronto aí para virar vigília, vai dando glória. Quem tá pronto pra gente fazer um vigilhão? Ô, glória, daqui a pouco eu toco um pandeiro aqui, gente. Eita! Tô pronta pra vigília. Vambora, gente. Gente, ainda tem que ir lá no Instagram, ainda dar uma satisfação pessoal. Amém? Gente, vai mandando os coraçõezinhos aí. Entra aí, fica comigo, gente. Vambora ouvir a palavra de Deus? Vambora? Eu sei que você já ouviu a palavra de Deus na sua igreja, mas eu estava falando de algo aqui. Quem está me assistindo sabe que eu estou falando a respeito dessa questão de ingratidão. Das pessoas cuspirem no prato que comeu, das pessoas sair de um lugar que deu suporte, quando a pessoa não era nada, e começar a falar mal, e achar que aquele lugar não é mais. Eu cresci muito para estar nesse lugar pequeno. Vambora, então deixa eu compartilhar uma palavra com vocês. Livro de 1 Samuel. É primeira? Não, gente, minto. Livro de 2ª, aliás. É que voou aqui, tá? Livro de 2 Samuel, capítulo 9. Capítulo 9. Eu creio que todos que estão aqui, né, comigo na live, já que a maioria é crente, conhece o texto, não é verdade? Então, o texto diz assim, e gente, eu não estou enxergando muito bem, eu estou ficando velha e a pessoa não... Só Jesus. Versículo 1 diz assim: Um dia Davi perguntou, será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonathan? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou, você é Ziba? Ele respondeu, sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu, ainda existe um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, onde ele está? Ziba respondeu, ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e Davi disse, Mefibosete.
Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonathan, seu pai. Vou restituir, ô glória, vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Amém, gente? Glória a Deus. Então, quem não conhece o texto que eu acabei de fazer leitura? Todos que estamos aqui, eu, você que está aí comigo, né? Me acompanhando, na verdade, nessa leitura bíblica, você conhece a história, né? Conhece a história de Mefibosete, não é verdade? E essa história é interessante porque eu frisei aqui que essa história ela é muito pertinente para as palavras que eu usei aqui para falar dessa questão de ingratidão, de você cuspir no prato que você comeu. Por quê? Por que eu liguei o que eu estava falando anteriormente com o texto que eu acabei de fazer leitura? Porque eu vejo muita gente ministrando essa mensagem e eu vejo que falta muita leitura da Bíblia e que falta muito contexto do texto. Por quê? Porque eu vejo as pessoas denegrindo Lodebar de uma forma que nem a Bíblia denigre. Eu vejo as pessoas falando tão mal de Lodebar, inventando algumas histórias que eu, sinceramente, eu não sei de onde elas tiraram, que eu fico me perguntando até onde vai, de repente, a falta de interpretação. E o que acontece? Se você for procurar outras passagens dentro da Bíblia que se fala de Lodebar, a gente não vai achar muita coisa. Mesmo porque Lodebar era uma cidade, ou seja, uma cidade que até então hoje a gente, se a gente pegar um mapa da geografia de Israel, a gente não vai conseguir encontrar Lodebar. Era uma cidade dentro das terras de Gileade. Ficava ao norte do Val de Jaboque. Ficava muito próximo a Manaim. A gente não conhece muita coisa sobre Lodebar. Apenas que o nome Lodebar significa, aliás, terra sem pasto, ou terra seca. De repente, o nome que foi dado para Lodebar está ligado à condição climática do local. De repente, é uma área mais desértica. A gente não conhece muito essa geografia de Lodebar, mesmo porque, segundo alguns historiadores, Lodebar também podia ser a antiga Debir. E a gente não sabe muita coisa porque a Bíblia em si, ela não traz muitas informações acerca de Lodebar. A Bíblia em si não degrine Lodebar. A Bíblia não fala que Lodebar era terra de mendigo, era terra de miseráveis. A Bíblia não fala que Lodebar era uma terra de gente que não prestava. A gente olha para Lodebar e vê apenas como se fosse um lugar de gueto. De repente, uma comunidade. Hoje, né, usando a expressão popular, uma favela. Né? Mas a gente não pode atribuir a Lodebar por ser um gueto ou por ser uma comunidade a um lugar de miseráveis, a um lugar de mendigos, a um lugar de gente destruída. Porque, segundo a história, quem vivia em Lodebar não era Mefibosete a princípio. Mefibosete parou em Lodebar. Foi viver em Lodebar depois da queda do colo de sua ama. A Bíblia diz que depois da morte de Saul e de Jonathan, quando a ama de Mefibosete soube, ela fugiu. Ela teve medo, ela correu com a criança no colo. E Mefibosete caiu do colo desta ama e quebrou os pés. Como na época, não tinha nenhum tratamento, né? Ou seja, não tinha essa questão do gesso, a medicina em si era muito limitada. O menino ficou com defeito nos pés. Ele não nasceu aleijado. Ele se tornou aleijado por causa de uma queda. E logo em seguida a história vai dizer que ele foi viver em Lodebar.
Sendo que a história vai dizer que ele foi viver em Lodebar, na terra, ou seja, em Lodebar, na terra de Maqui. Maqui sim. Maqui, filho de Amiel, ele vivia em Lodebar. Ele era morador de lá. Tem gente que chama Maqui de mendigo. Sendo que a gente vê esse mesmo Maqui no episódio da história da fuga de Davi, fugindo do próprio filho que se rebelou contra Davi, ou seja, a saber, Absalão. A Bíblia vai dizer que Maqui foi levar alimento para Davi. A gente não está falando de uma pessoa miserável. Eu estou falando de um homem que morava dentro de uma terra, embora seja um gueto, mas era um homem de bem. Era um homem de bem, era um homem que possuía sim, uma casa, possuía algum tipo de bens materiais e que deu guarida. Segundo a história do primeiro século, segundo o historiador Flávio Josefo, isso é o que a gente tem em mãos, o que está escrito por este historiador judeu que, embora não aceitou Jesus, não fez parte do cristianismo, mas era judeu de nascimento. Ele conta que Maqui educava. Depois você faça a leitura, se você que tem a história dos Hebreus, ou se quiser adquirir o livro, depois eu deixo aqui as informações para vocês e deixo aqui também a página, tá bom? E aí a história vai dizer que Maqui, ele educava. Flávio Josefo vai dizer que Maqui educava, escuta, Maqui educava Mefibosete. Isso é Flávio Josefo dizendo. Em momento algum, nem a Bíblia, nem Flávio Josefo fala que Lodebar era uma terra de miserável, uma terra de mendigos, que Maqui era mendigo, que Mefibosete era mendigo, que ele vivia ali mendigando, pedindo esmola no meio da rua só porque ele havia ficado aleijado devido a uma queda. Então a história não diz isso. Mas o que a história diz? A história vai dizer que teve um servo liberto de Saul, que foi chamado na presença do rei Davi, e Davi lembrou da aliança que havia feito com Jonathan, que era muito seu amigo, e por causa desta aliança, por causa desta promessa, desta amizade, ele mandou chamar alguém da casa de Saul para perguntar se tinha, aliás, alguém que trabalhou para Saul, para perguntar se tinha alguém da casa de Saul que ainda vivia. E a história vai dizer, o que, gente, que travou, gente? Pelo amor, não faz isso comigo, não. Aí travou? Não fala para mim. Eu comecei agora a ministrar. Ô, gente. Aí a Bíblia diz que Davi mandou chamar Ziba e perguntou a Ziba se tinha alguém da casa de Saul para que ele pudesse honrar, porque ele lembrou da aliança, da promessa, da amizade com Jonathan. E o texto vai dizer que aí Ziba falou para Davi, olha, eu conheço sim. Eu conheço um filho de Jonathan, aleijado dos pés, que está em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. A história vai dizer que Davi mandou ir buscá-lo para trazê-lo para seu palácio. E o texto vai dizer que quando Mefibosete chegou na casa, ou seja, no palácio de Davi, Davi lhe honrou, restituindo tudo o que era de Saul, para poder... gente, não fala que travou não, gente. Para poder dar para Mefibosete. Essa é a história que a Bíblia conta. Essa é a história. Mas sabe o que eu acho interessante de tudo isso? É que quando alguém vem, pega essa mensagem, mas é uma linguagem, mas eu uso uma linguagem figurativa. Gente, olha só, linguagem figurativa é uma coisa, tá? E texto literal é outra. A história tá ali. Se tá dizendo aquilo ali, eu não posso, a não ser que o texto seja simbólico ou metafórico. E a gente conhece um texto metafórico, simbólico e um texto literal. A história está sendo contada ali, não é para a gente interpretar do nosso jeito, é para interpretar do jeito que está ali. E o que está escrito ali é o seguinte: ele estava morando na casa de alguém. Ele estava vivendo debaixo da guarita de alguém. Ou seja, alguém
estendeu a mão para esse moço. E alguém estendeu a mão para esse moço num momento muito difícil da vida dele. Qual foi o momento, missionária? O momento em que ele havia caído. O momento em que ele não podia mais andar com as próprias pernas. Sabe aquele momento que você cai? Aquele momento que você já não tem mais forças para caminhar, para andar? Aquele homem que ficou debilitado, aleijado, impossibilitado, então, ele recebeu ajuda. Ele recebeu guarita. Alguém abriu as portas. Alguém prestou benevolência. Alguém ajudou. Alguém foi porta para ele quando todas as portas estavam fechadas. Alguém se importou. E sabe quem se importou com ele? Alguém de Lodebar. Sabe quem deu abrigo? Alguém de Lodebar. Sabe aquele gueto? Aquela comunidade? De repente, aquele lugar que muita gente não dá nada? Então, foi esse lugar que abriu as portas para o menino que era príncipe, mas que agora caiu e não tem mais condições de andar. E foi esta porta da casa de Maqui que se abriu. Detalhe, a história vai dizer que quando Mefibosete caiu, ele tinha o quê? 5 anos de idade. Só que a história vai dizer que quando o palácio chegou na vida de Mefibosete, ele já era homem. Escuta. Olha quanto tempo levou entre Lodebar e o palácio. Olha quantos anos Lodebar prestou para dar guarita. Olha quantos anos Lodebar prestou como porta. Olha quantos anos alguém de Lodebar sustentou o menino até que ele crescesse, até que ele virasse homem. Sabe o que o texto vai dizer? Que quando o palácio chegou na vida de Mefibosete, quando a honra chegou de poder ir para dentro do palácio de Davi e se assentar na mesa com Davi, ele já era um homem. Eu estou falando que ele já era um homem. E a prova disso é que o texto vai dizer que quando ele chegou, quando Mefibosete, faça a leitura de todo o texto, vai dizer que quando Mefibosete chegou no palácio de Davi, ele chegou carregando um filho. O filho de Mefibosete, tá travando muito, gente? Poxa vida, tem gente falando que tá travando muito. O filho de Mefibosete se chamava Mica. Era um menino. Era um menino. E eu estou falando que menino não produz menino, mas homem sim. Ele já era um homem. E detalhe, ele não estava mendigando. Ele não era um miserável da vida a ponto de ninguém querê-lo. Ele construiu família. Eu estou falando que lá em Lodebar, independente se a terra é ruim ou não, se é gueto, se é comunidade, ele construiu família. Ele chegou no palácio de Davi com um filho. Ou seja, ele ficou impossibilitado dos seus pés, aleijado dos pés, mas ele não estava inválido como homem. E foi a casa de Maqui, lá em Lodebar, que deu suporte para ele. Detalhe, eu nunca vi Mefibosete sendo ingrato. Eu nunca vi Mefibosete dizendo, agora que o palácio chegou, eu vou esquecer de Lodebar. Agora que o palácio chegou, eu não quero nem mais saber de olhar para a cara de Maqui, eu não quero nem voltar mais naquele lugar. Eu nunca vi esse tipo de comportamento. Porque esse tipo de comportamento não faz parte de gente que é grata. Esse tipo de comportamento não faz parte de gente que quando mais precisou na vida foi aquela pessoa do passado que deu a mão, que estendeu a mão. Então eu estou falando que o palácio que chegou na vida de Mefibosete, não tirou dele a gratidão por alguém que lá, quando ele estava na prova, na pior, foi porta, foi mãos estendidas. Ele nunca falou mal. Ele nunca disse, eu vou esquecer. Agora que Deus me honrou, eu vou esquecer daquele lugarzinho. Agora que Deus me honrou, eu vou esquecer daquela pessoa que quando eu mais precisei estava ali, dando duro comigo. Não. Quem inventa esse tipo de história é a gente.
Quem diz que a gente deve esquecer quem estendeu a mão, quem diz que a gente deve esquecer aquela casinha humilde, aquele barraquinho, não, isso deve ficar nas suas lembranças. Porque você não pode esquecer das suas raízes. Principalmente das pessoas que quando você não era nada, quando morava em barraco, quando andava a pé, essas pessoas te estendiam a mão. Quantas pessoas do seu passado te matou a fome? Quantas pessoas do seu passado, até gente que era, sabe, gente que era ímpia, que era de outras religiões, te estendeu a mão, te deu um prato de comida para comer. Aí só porque agora cresceu um pouquinho, dá um pontapé, esquece. É por isso que eu estava falando anteriormente que essa palavra é muito pertinente, justamente para aquilo que eu estava falando sobre essa questão da gente crescer um pouquinho e sair de certos locais, porque acho um local pequeno demais, que não condiz mais com o tamanho da projeção ou da fama que Deus nos deu. Aí você larga o lugarzinho que foi porta para você quando ninguém queria abrir porta, que te deu oportunidade quando tu estava quebrado, quando tu não tinha condições para nada, esses lugares prestavam. Aí agora que cresceu um pouquinho, acabou, esses lugares não prestam mais. Escute. Ei, eu tenho oportunidade de ir para qualquer lugar que eu quiser ir morar, mas eu moro no mesmo lugar há anos, na mesma casa que meu marido começou a dar duro para construir e eu ajudei na medida do possível. Porque eu não acho que saindo daqui, indo lá para não sei aonde, isso aqui é provar que Deus me exaltou. Eu não preciso disso. Quem quiser fazer, que faça, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. E todo mundo tem o direito de escolher o lugar que quer ir. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de ingratidão. Eu estou falando isso, eu estou falando de arrogância. Eu estou falando de gente que, sabe, quando precisou aquilo ali era cômodo, quando precisou aquilo ali prestava. Aí agora não, agora acabou. Não, agora eu nem vou mais olhar para trás, eu nem vou mais... Escuta, quando o lugar é o lugar de humilhação, quando o lugar é lugar de humilhação, quando o lugar só te fez mal, só te trouxe tristeza, destruição, quando você não encontrou ajuda de ninguém, quando todo mundo te humilhou, eu sou a primeira a te dar. Oh meu Deus, tá caindo a minha internet. Deixa eu só concluir. Quando o lugar é um lugar que só te traz desgosto, tristeza, só te fere, que só existem pessoas que te machucam, que te maltratam, lugares que você foi pro chão, foi pra lona, quiseram te destruir, eu faço questão de te dar força para você nem olhar para trás. Mas lugares que te estendeu, escute, lugares que te estendeu as mãos, lugares onde existem pessoas, lugares que existem pessoas, que quando você precisou, essas pessoas foram portas para você. Não faça isso não. Não faça isso não. Seja grato. Esqueça o que te fez mal, mas nunca te esqueça, nunca se esqueça de quem te ajudou quando você mais precisou. Então não tem essa. Não, poxa, aquele lugar foi o lugar de tratamento. Foi o lugar que tratou você, foi o lugar que cuidou de você. Então não esqueça não. Porque muitas das vezes é com gente de determinados lugarzinhos que as pessoas dão títulos, sabe? Diz que não presta, que é comunidade, que é favela, que é isso e aquilo. São pessoas desses lugares, às vezes, que acabam dando suporte pra gente quando os grandes não querem saber. Entendeu? Então seja grato. Seja grato. Seja grato a tudo que fizeram por você quando você mais precisou. Não esqueça de onde você veio. Não esqueça quem te acolheu. Quem te deu a mão. Quem te abraçou. Quando ninguém mais queria cuidar de você. Viu? Glória a Deus, gente. Pai do Senhor Jesus. Eita, deixa eu pegar aqui meu pandeiro. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ô, gente. Não, gente. Eu tô falando de acordo com o contexto. Porque se todo mundo pega para falar mal
para meter o pau, dizer que tem que esquecer, pá. Como se a gente, sabe? Como se a gente tivesse informações bíblicas de gente metendo o pau em Lodebar, falando que a terra não prestava, como se Mefibosete vivesse lá mendigando, que não recebeu ajuda, que vivia lá jogado às traças. Gente, isso é história, isso é invenção da cabeça do povo. Eu gosto de ler o que está escrito e aplicar de acordo com o que eu leio. Agora, inventar história, entendeu? Aí já foge um pouco. Aí, não, linguagem, não tem nada de linguagem figurada, não. Não tem, mas porque o nome Lodebar significa terra sem pasto. Ué, meu filho, ué, minha filha. O nome Belém significa terra do pão. E na era de Ruth, na era teocrática, na era dos juízes, faltou pão. A terra entrou em carestia, a ponto da família de Elimeleque com Noemi ter que se mudar lá para as terras de Moabe. Ué, não era a casa do pão? Por que faltou pão? Então, gente, às vezes, sabe, a terra sem pasto, de repente, porque a terra é seca. De repente, porque há uma dificuldade de arar a terra, das coisas crescerem ali. Mas isso não significa que era terra de mendigo, de gente desgraçada, que só tinha gente, já vi gente falando, só tinha gente que não prestava, botaram aqui nesse pacote. Pelo amor, gente. Quem não presta não estende a mão, não. Quem não presta pisa no outro. Quem não presta acaba de matar quem já está morto. E não foi isso que eu li, não. Eu li que teve gente que cuidou do menino com os pés quebrados até ele virar homem. É o que está escrito. Porque o que está escrito ali é que quando ele chegou no palácio, ele já era pai de um filho chamado Mica. Então, qual é a lógica contextual? Se ele caiu com 5 anos de idade, quebrou os pés, ficou aleijado a partir deste momento, e agora vive em Lodebar, é sinal que deste tempo, até ele se tornar o homem que vai chegar no palácio onde Davi reside, ou seja, ele viveu aonde? Em Lodebar. E qual é a lógica? O menino se tornou homem. Aonde? Em Lodebar. Filho, filha, o palácio, veio anos depois de luta. Então, pelo amor, não troca coisa que chegou agora, não, por anos de história, não. O palácio chegou agora. Você está conhecendo a exaltação agora. E você está trocando anos de tratamento, anos de cumplicidade, anos de mão estendida, por causa, de repente, de algo que você nem sabe se vai durar ou não. Porque assim que Ziba inventou uma história para Davi já tirou uma parte do que tinha dado para Mefibosete para dar para Ziba. Que ele contou uma história lá dizendo que Mefibosete estava fazendo complô para tomar o reino de Davi. Você está entendendo isso? Então, coisas que chegaram agora, que estão fazendo parte agora da sua vida, que você não sabe nem se vai ter durabilidade. Não joga tudo para trás do que você viveu. Não cuspa no prato que você comeu por causa de coisinhas que estão chegando agora que você não sabe nem se vai permanecer. E eu conheço gente precipitada. Quer um exemplo? Por exemplo, a pessoa começou a fazer um sucessozinho agora. Vamos colocar assim. Começou a fazer um sucesso agora. Agora. Aí já compra, vamos botar assim, tô dando um exemplo, tá? É só um exemplo. Aí compra um casarão de não sei quantos milhões num condomínio. Começou a fazer sucesso agora. Vamos colocar assim, né? De repente, vamos botar em placa uma música ou sei lá, um hino, alguma coisa assim. Aí fica só naquele hino ali, daqui a pouco, um ano depois, acabou, tenta fazer um outro CD, não emplaca mais, não vai mais. E aquela conta enorme que só cresce, mas o sucesso vai caindo. E daqui a pouco a pessoa não tem mais condições de sustentar aquele casarão, aquela coisa toda que a pessoa comprou achando que o sucesso ia durar para sempre. Ou achando que, sabe, tipo assim, não fez um projeto, não esperou a coisa acontecer de fato para poder, de repente, se jogar de cabeça.
Aí já vendeu aquela casinha que construiu sabe, com maior dificuldade e tal, mas estava tudo bonitinho, estava tudo prontinho para ir morar de aluguel, se enfornar, e de repente a coisa vai, pá! Aí a pessoa tá sem a casa, tá sem a casinha e daqui a pouco tá sendo despejado. Porque não era bem aquilo. A coisa não durou. Tá entendendo? Então, o que eu tô falando para vocês é o seguinte. Foram anos de história lá na casa de Maqui. Foram anos sendo tratado na casa de Maqui. Então não é porque o palácio chegou agora que você já vai rejeitar tudo que você viveu ou vai esquecer tudo que fizeram por você por causa de um momento. Por achar que aquilo ali, nossa, aquilo ali vai durar para sempre. Você não sabe nem o que pode acontecer. Como ele nem sabia que podia acontecer de Ziba inventar uma história e Davi arrancar a metade daquilo que tinha dado para ele para dar para Ziba por causa de uma mentira que Ziba inventou mais tarde. Você tá entendendo? Então, se Mefibosete fosse um cara ingrato e de repente começasse a falar mal de Maqui, começasse a cuspir no prato que comeu, pelo menos de uma certeza eu tenho. O dia que o palácio fechar as portas, a casa de Maqui estaria aberta novamente para Mefibosete. Eu não estou falando da cidade. Eu estou falando da casa do homem que cuidou dele. Eu estou falando da casa do homem que estendeu a mão para ele. Porque você pode ter certeza que se alguém que chegou agora te rejeitar, não quiser mais, as pessoas que estavam lá no passado contigo vão ser as primeiras a te apoiarem. Então não esqueça, tá? O momento passa. O momento passa. Viu? Então tenha certeza que se você for grato, se você tiver os seus pés no chão, você chega longe. Viu? Amém, gente?